Bom, boa tarde a todos. Obrigada pela presença aqui de vocês. Meu nome é Patrícia Lustosa de Souza, sou professora no CETUC Engenharia Elétrica, aqui na PUC, e eu trabalho há muitos anos aqui sou coordenadora desse laboratório aqui, que é o LabSem, Laboratório de Semicondutores, que trabalho junto com o Guilherme Torelli também, que está trabalhando lá no laboratório. E, nesse laboratório, a gente faz pesquisa em dispositivos eletrônicos e optoeletrônicos baseados no que a gente chama de semicondutores 3.5. Já vou explicar um pouquinho mais para vocês. Mas, agora, então, essa apresentação que eu vou fazer difere um pouco do que foi feito pelo Florian e pelo... Esqueci seu nome. E que eu vou falar um pouco mais de pesquisa na área justamente de células fotovoltaicas. Bom, vou passar aqui. Espera aí. Então, esse laboratório fica aqui, 3 prédios adiante, para quem quiser visitar, serão bem-vindos. Essa aqui é a equipe. Nessa área, como eu falei, a gente faz pesquisa em dispositivos eletrônicos e optoeletrônicos, e o que interessa aqui para o tema que a gente está tratando é que um dos dispositivos que a gente tem dado bastante ênfase nos últimos anos são justamente as células fotovoltaicas. Então, aqui tem parcerias nessa área de células fotovoltaicas, parceiros nossos no Brasil e no exterior, no Fraunhofer, na Alemanha. Uma coisa curiosa que eu esqueci de falar, justamente da minha formação, é que eu fiz a minha faculdade, eu sou formada em física, fiz graduação, mestrado e doutorado, e a graduação na University of California, San Diego. E lá também eu fiz o meu mestrado, e justamente o mestrado eu trabalhei no o que hoje se chama NIL, mas na época era o Solar Energy Research Institute. E, na época, eu trabalhei justamente no meu mestrado em células solares. Depois, abandonei essa área. Quando eu voltei para o Brasil, que foi em 84, muito difícil, as pessoas não trabalhavam em células solares, não tinha, enfim, recursos para fazer pesquisa nessa área, então eu deixei de lado. E agora, digamos assim, tardiamente, eu diria, né, o Brasil resolveu investir em pesquisa nessa área. Então, o motivo justamente da gente querer trabalhar nessa área é, por um lado, melhorar a matriz energética, apesar de que o Brasil sai bem no filme, é bom aluno, sai bem no filme, sempre saiu. Então, com isso, adiou muito investimentos nessa área. Tanto que a Alemanha, por exemplo, como o Florian já citou, né? A Alemanha, que tem pouco sol, foi pioneira justamente nesse investimento em utilização de energia solar. Então, essa seria uma motivação. E a outra também tem aplicações como satélites, aplicações espaciais, que você não tem outra solução. A solução são justamente as células fotovoltaicas. Então, quais são os desafios nessa área? Eu vou começar a falar um pouquinho aqui, dar um pouquinho bem breve o histórico das células solares, né? Então, começou em 41, foi feita a primeira célula de silício. Depois, em 49, foi medida uma eficiência. Em 54, utilizou-se uma junção PN pela primeira vez, que é a tecnologia que é usada em todas as células solares que vocês veem aí nos telhados, é a tecnologia utilizada. Em 58, os programas espaciais, justamente, teve o boom de programas espaciais que utilizavam essas células solares, e só nos anos 70 que as aplicações terrestres passaram a dominar. Como vocês estão vendo, tudo aqui, todo esse histórico é baseado no silício, porque o silício é um material abundante, barato, e a tecnologia do silício é muito madura, porque toda a microeletrônica é tudo baseada em silício. Então, é uma tecnologia muito madura, né? Enfim. Só que não são as únicas células solares. Esse quadro aqui, talvez, não sei, alguns de vocês já tenham visto, isso aqui mostra, ao longo dos anos, como que foi melhorando a eficiência das células solares e diferentes tecnologias.
Em azul aqui, o que vocês estão vendo, são as células de silício, com pequenas variações de tecnologia, mas é o silício aqui, que em laboratório alcança hoje 27,6%. Isso em laboratório não é a célula solar que você compra para colocar no telhado da sua casa, porque esse que é vendido, é claro, é a eficiência mais baixa, porque tem que levar em consideração o custo de fabricação, que às vezes algumas etapas da fabricação são eliminadas. Bom, mas as células mais eficientes, que são essas roxas aqui, são baseadas justamente em semicondutores 3,5, que é justamente a área que a gente trabalha aqui na PUC. Então, eu vou falar um pouco dessas células, que são os recordes, né, que são obtidos. Essas aqui são novas tecnologias, algumas tecnologias emergentes, que começaram um pouco mais tarde. Agora aqui. O silício, apesar de ser barato, abundante, como eu falei antes, o que acontece em cinza aqui é o espectro solar. Então, em vermelho seria a parcela do espectro solar que o silício aproveita. Então, o ideal, justamente, o que os semicondutores 3,5 podem fazer, que é a família de arseneto de galho, fosfeto de índio, é aproveitar melhor esse espectro solar. E a maneira de fazer isso é você pode utilizar várias junções empilhadas, ou seja, em vez de usar apenas uma junção, você empilha várias e, com isso, se aproveita melhor o espectro solar. Bom, aí, então, para que você vai aproveitar melhor? Você vai aumentar a eficiência, só que o problema dessas células solares de 3,5 é que elas são muito caras. O problema é o custo. Então, se a gente comparar o silício com essas multijunções de 3,5, o que acontece? A eficiência do silício é mais baixa, mas é mais barata, então tudo bem. Então, digamos que eu queira fazer uma usina de silício. Eu precisaria de uma área muito grande. Então, para reduzir essa área, o que você pode fazer é usar concentração. O que significa isso? Significa você colocar umas lentes que vai concentrar a luz do sol, e, além disso, a eficiência da célula aumenta com a concentração. Quanto mais luz chega, mais eficiente a célula é. E aí, você concentrando, você vai conseguir utilizar uma área, digamos assim, uma área menor. Só que o silício ele não resiste muito a essa concentração por causa do aquecimento, porque vai aquecer muito a célula. Então, ele não é recomendado justamente para isso. Então, para fazer uma usina para aplicação terrestre, você pode usar, deve usar, né, esses materiais da família 3,5, mas com concentração. Não faz sentido você usar uma aplicação terrestre sem concentração, nesse caso aqui. Tá? Então, por exemplo, uma célula de 3,5, se você consegue mais ou menos 34%, você consegue aumentar a concentração solar usando lentes de mil vezes. Então, o custo de você fazer uma área, lá, uma usina, lá, ocupar uma área com essas células solares vai ser o quê? $10, mais ou menos, por centímetro quadrado. O silício vai ser 20 vezes mais barato. Mas, a longo prazo, se você fizer a conta, vale a pena você fazer o de 3,5, porque você vai gerar mais energia. E aqui, só ilustrando esse desenho aqui, que você pode fazer essas células empilhadas de várias maneiras. Ou você produz elas diretamente, o que tem vários problemas tecnológicos, vai produzindo uma em cima da outra. E a outra é você fazer todas separadas e depois empilhar posteriormente. É uma outra maneira de você fazer. A gente vem trabalhando nessas duas frentes. Bom, então, os desafios assim, que a gente acha mais importantes são exatamente você aumentar a eficiência ainda mais das células que já 3,5, ainda tem muito caminho que você pode melhorar, já vou mostrar por quê, e você transferir para as células de alta eficiência para substratos alternativos, no sentido de você reduzir o custo. A ideia daí é reduzir o custo. E, no futuro,
Esse aqui é bem longo prazo, seriam chamadas células de banda intermediária, que prometem ter uma eficiência bem elevada, mas ainda está muito na infância. Então, no caso das células solares de elevada eficiência, eu só vou dar um exemplo aqui bem simples. Aqui é uma tabela em que aqui eu tenho aqui estruturas, um número de células, uma célula, 2, 3, 4, 5 ou 6 empilhadas. Cada uma dessas linhas aqui, azul, significa que é para aplicação espacial, ou seja, você tem o espectro solar antes de entrar na atmosfera. A barra vermelha significa que é terrestre, o espectro solar terrestre global, ou seja, se tem a luz direta mais a luz difusa. E o verde é com concentração, porque com concentração é a luz direta que você vai colocar uma lente, então com concentração é o verde. Então, só para ilustrar aqui, aqui é uma célula tripla, por exemplo, e cada material, cada junção vai ter uma energia correspondente, não precisa entender exatamente o que isso significa, mas significa simplesmente que, o que tem que lembrar, é que vai aproveitar uma parcela específica do espectro solar. Então, cada uma dessas células aqui que tem energia. Então, por exemplo, se você pegar aqui, você tem 0,7, 1,18 e 1,75. Seriam as 3 energias necessárias para concentração para aplicações terrestres. Se a gente olhar aqui, esse aqui está bem, está compatível, só que esse aqui não. E esse aqui está compatível. Então, significa o quê? Significa que existem, essas aqui seriam as energias ideais, né, para você ter uma maior eficiência. Às vezes, você não tem um material que tenha a energia necessária. E, para isso, para você conseguir a energia necessária para você aumentar a eficiência, a gente está usando postos quânticos, ou seja, nanotecnologia, estruturas nanométricas, que você consegue artificialmente criar um material que tenha aquela energia específica e que, portanto, vai gerar uma célula solar com uma eficiência maior. Tá? Então, essa é uma das... E a outra área, que é a transferência para substratos alternativos, é o seguinte: para vocês terem uma ideia, essas células 3,5, o substrato é 80% do custo da célula. É o substrato sobre o qual ele é feito e na realidade, não tem nenhuma função. Então, a ideia é você fazer no substrato que você é obrigado a fazer e depois retirar esse substrato e colocar, por exemplo, num substrato de silício, que é muito mais barato, e reutilizar o substrato para produzir outra célula. Então, essa é uma área de bastante pesquisa. E, se vocês olharem esse gráfico, aqui tem a célula de silício. Esse é o limite, a eficiência. Esse é o limite teórico da eficiência. Então, está praticamente lá, não tem muito mais o que fazer com célula solar de silício. Células de 3,5, de 3 junção, essa aqui é a eficiência, e aqui seria o limite teórico. E aqui seria você fazer as células solares em azul, 3,5 sobre substrato de silício. Então, como vocês veem, tem muito espaço ainda para chegar nesse limite. Ainda tem muita pesquisa a ser feita. E aqui a gente olha, isso aqui é o cenário do mercado de células fotovoltaicas ao longo dos anos. O que se espera, isso aqui é uma estimativa feita por Gervais, publicado nesse artigo, em que, em achulhado verde, seria justamente você fazer essas células solares 3,5 sobre o substrato de silício, e que a gente vê, nesse cenário A, significa que se você só tiver uma evolução incremental, ou seja, melhora um pouco, cada uma uma melhoria incremental apenas. Então, em 2050, espera-se que 30% do mercado seja dessas células. Já se você tiver um breakthrough em alguma coisa ao longo desses anos, espera-se que chegue a 70%. Então, essa é uma área a ser investida. E também para
satélites, por exemplo, em que o que a gente pensa? Essas células de elevada eficiência caríssimas sempre foram, digamos assim, utilizadas para aplicações espaciais, que ninguém está preocupado com quanto custa a célula solar para mandar um satélite. Mas agora, com o crescimento vertiginoso desses microsatélites, satélites cubo, o preço das células solares passou a ser significativo, é 25% do custo desses, em torno de 25% do custo desses satélites. Então, é um mercado enorme que está se abrindo, que está preocupada com o custo dessa célula. Então, para usinas e para esses satélites, de fato, essa tecnologia, no futuro, vai ser a que vai dominar. E também, aqui, como outro tipo de substrato alternativo, é você usar materiais flexíveis, porque aí não só esses materiais flexíveis barateiam o custo da célula solar, como aumenta a gama de aplicações. Você pode, por exemplo, a indústria automotiva está muito interessada, porque você vai poder revestir, por exemplo, um automóvel com células solares. Ou você pode, roupa e etc. e tal, ou seja, qualquer superfície, vai se adaptar a qualquer superfície. Então, isso aqui foi um projeto que a gente fez, inclusive, financiado pela Galp, em que justamente a gente transferiu células solares, aqui é cobre eletrodepositado, e aqui são umas blendas transparentes que a gente fez com polímeros, que também servem de substrato. E agora a gente introduziu grafeno nesses substratos, porque aumenta a condutividade deles. Bom, e para encerrar, como eu falei, as células solares de banda intermediária, essas são células solares que prometem ter uma eficiência. Teoricamente, é previsto que chegue a 60%, que é mais do que as células de multijunção, e, para isso, a gente precisa usar daí uma nanotecnologia também, ou seja, são pontos quânticos, estruturas nanométricas nas 3 dimensões, que, enfim, apesar de a gente já ter obtido, já ter sido obtido, né, um aumento na corrente gerada por essas células solares, a eficiência ainda está aquém do previsto teoricamente, mas isso é uma coisa a mais longo prazo. Então, com isso, eu encerro aqui a minha apresentação e agradeço aí a atenção de vocês.